Podia ter botado barril logo. Bom, boa tarde, crianças. Todos com o livro e a folhinha na mão? Tá Ok? bom, tia. O barroco, menino. Já fico na minha... Isso, vamos pegar o nosso livro lá na página 257. Nós vamos falar sobre o Barroco Mineiro, ok? Vamos lá? Alguém quer ler? Quer, Ana Clara? Ô, tia, tá gravando? Tá gravando, a aula está sendo gravada. Também pra querer ler também. Vamos lá? Queria até ler, mas a Gata vai querer ler, então. Tia, posso ler? Quem está entrando na sala agora, já pegamos o nosso livro. Tem um barril aqui na história. Já pegamos o nosso livro, estamos na página Peguei o meu livro. 257, correto? O barril mineiro. O barril mineiro. Olha só, quem está entrando na sala agora, a tia falou alguns minutos antes, para que vocês prestem atenção na aula e parem de brincadeira no chat. Eu não quero ninguém no chat falando de joguinho. Eu quero todo mundo prestando atenção na aula. Ô, tia, não prestou Aí atenção, depois não vocês tem, ficam não. perdidos, ficam me perguntando qual é a página, qual é a resposta, porque estão lá no chat falando de joguinho. E agora é a aula de história. Ok, gente? Deixa eu perder a aula, depois aí a gente fala. Ana Clara, você quer começar a ler? Você pediu a ler, não pediu? Hein, Aninha? Eu cheguei agora. Eu quero ler. Então, tá bom. Então, vamos começar o nosso texto lá na página 257, sobre o Barroco Mineiro. Vai lá, Ana Clara. Todos no mudo, acompanhando o texto. O Barroco Mineiro é considerada a primeira expressão artística genuinamente brasileira. Originalmente, o Barroco é uma manifestação de origem europeia que surgiu no final do século XV. Porém, no Brasil foram desenvolvidas características próprias, como o uso de cores fortes e a representação de anjos e santos com feições afro-brasileiras nas culturas. Isso. Quem quer ler o segundo parágrafo? Pode ser ou pode ser outra pessoa? Pietro, vai, Pietro. Esse estilo se desenvolveu principalmente em Minas Gerais durante o período da mineração. Nessa época, muitas pessoas que enriqueceram com a extração do ouro faziam doações para as instituições conhecidas como irmandades religiosas. Essas irmandades eram associações de fiéis católicos responsáveis pela organização de rituais e pela gestão das igrejas. Além disso, promoviam o encontro de diferentes grupos sociais por meio de eventos e, com dinheiro de doações, contratavam artistas para decorar os espaços religiosos. Isso. Essas eram chamadas as irmandades religiosas. Como vocês podem ver aí na gravura, no livro, aí tem o altar de uma igreja em estilo barroco mineiro. Observem aí a gravura no livro. O interior da igreja
de São Francisco de Assis, em Ouro Preto, Minas Gerais. É todo o estilo do barroco mineiro, tá? Ao lado também, ó, tem as esculturas de pedra-sabão feitas por Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho. São elementos marcantes do barroco mineiro. Ao lado, nós temos a escultura do profeta Isaías, na Basílica do Bom Jesus de Matozinhos, em Congonhas, Minas Gerais, 2015. Oi? Quem está falando? Quem me chamou, gente? Podemos continuar o texto na página 258? Então, vamos lá. O patrimônio cultural brasileiro. As obras do barroco mineiro fazem parte do patrimônio cultural brasileiro. São obras, gente, que fazem parte do nosso patrimônio cultural. E elas são muito importantes, pois nos ajudam a compreender melhor o período colonial do Brasil. Os nossos patrimônios, eles nos ajudam a compreender toda a história do Brasil. Por isso, a preservação das construções e das obras de arte barrocas, assim como de outros patrimônios culturais, é fundamental e deve ser responsabilidade de todo cidadão brasileiro. As cidades de Ouro Preto e Diamantina, por exemplo, foram declaradas Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco. Essas cidades, elas ficam no estado de Minas Gerais e elas são patrimônios mundial, tá? Foi declarada pela Unesco. Aí nós vemos o centro histórico da cidade de Diamantina, em Minas Gerais. Foi reconhecido como Patrimônio Mundial pela Unesco em 1999. O centro da cidade inclui diversas construções do período colonial, cuja arquitetura foi influenciada pelo barroco mineiro, como a Igreja de São Francisco de Assis, retratada na fotografia ao lado. Na figura abaixo, por sua importância histórica, a cidade de Ouro Preto passou a ser considerada Patrimônio Mundial pela Unesco em 1980. Na fotografia ao lado, Igreja de São Francisco de Assis, projetada por Aleijadinho, no município de Ouro Preto, em Minas Gerais. São bem bonitas, né? Os monumentos. E bem antigos, né? Bom, na página 259, eu estou vendo aluno aí que não está acompanhando o texto, hein? Vou pedir para acompanhar. Na página 259. Além das obras do barroco mineiro e das cidades de Ouro Preto e Diamantina, há outros patrimônios mundiais no Brasil, que remetem ao período colonial. Observe. Quem quer ler sobre esse patrimônio? Eu. Vai, ô Henrico. Pode ir, Henrico. Coloquem no mudo o restante. Salvador, na Bahia, foi a primeira capital do Brasil. Por isso, sua estrutura urbana recebeu um investimento maior do que as demais vilas e cidades no início da colonização portuguesa. O Centro Histórico de Salvador foi reconhecido pela Unesco como Patrimônio Mundial em 1985. Entre as características que se destacam no centro histórico da cidade estão as construções do período colonial pintadas com diferentes cores. Ao lado, fotografia do centro histórico da cidade de Salvador. Muito bem. Quem quer ler a segunda? Quer continuar, Henrico? O Pietro vai ler. Pode ir, Pietro. O Centro Histórico da cidade de Goiás.
de Goiás entrou para a lista de Patrimônio Mundial da Unesco em 2001. As construções do centro da cidade datam dos séculos 18 e 19. Isso. Período em que a mineração era praticada na região. Ao lado, a fotografia do Centro Histórico de Goiás, com destaque para a Rua de Pedras, as casas e a Igreja da Nossa Senhora do Rosário. Quem conhece, né, é parecido com Paraty, né, aqui no Rio de Janeiro. Também é um patrimônio, né, cultural. As ruas também são assim, né, de pedras. Alguém mais conhece algum patrimônio? Alguém lembra? Não? Então tá, vamos lá, vamos prosseguir. Vamos conhecer mais patrimônios brasileiros do período colonial? Em duplas, pesquisem outros patrimônios brasileiros relacionados ao período colonial no Brasil, destacando a importância histórica e cultural desses patrimônios. Escrevam aí, nesse livro, que essa pesquisa é para a próxima aula, no caderno de História. Vocês vão pesquisar sobre os patrimônios brasileiros, ok? Escrevam aí no livro de vocês, para a próxima aula, essa pesquisa. Cada um vai fazer a sua. Escreveram? Escreveu o que, tia? Oi? Peraí que eu não... Peraí, escreveu o que mesmo? Escreve que essa pesquisa é para a próxima aula. Pesquisa para a próxima aula no caderno de História. Tá? Vocês vão pesquisar sobre algum patrimônio brasileiro, mas relacionado ao período colonial. Cola a gravura no caderno, como a gente está acostumado a fazer, e fala sobre essa importância histórica desse patrimônio. Ok? Alguém já realizou as atividades da página 260? Deixa eu olhar. Não. Fiz Não, tia. Então, vamos lá? Vamos. Bom, no número 1, vocês vão ler as manchetes a seguir para depois responder as perguntas da A, B e C. Primeira manchete diz assim, ó. Laudo aponta risco em 13 bens históricos de Minas Gerais. Na segunda manchete, trânsito intenso coloca em risco o patrimônio dos centros históricos de Minas. Outra manchete de Minas. Terceira manchete, rompimento de barragens destrói também patrimônio histórico em Minas. Então, vocês podem observar que as 3 manchetes falam sobre o quê? Desastres e algumas coisas ruins que aconteceram com alguns patrimônios em Minas? De Minas, exatamente. Exatamente. Então, lá na letra A, pergunta assim, qual é o tema das manchetes? O que essas manchetes abordam? Coisas que aconteceram de mal para os patrimônios de Minas? Quase lá. São ameaças a quê? Ameaças aos patrimônios de Minas. Isso. São ameaças, né, à preservação dos patrimônios. Exatamente isso. Coloquem com as palavras de vocês. Né? O tema dessas manchetes são as ameaças à preservação dos patrimônios culturais de Minas Gerais, né? Porque estão falando do estado de Minas Gerais. Todo mundo respondeu?
Sim. Sim. Eu ainda não, tô acabando. Lucas respondeu? Sim. Não, Vamos lá. Pietro, você colocou como a sua resposta? Eu botei ameaça aos patrimônios de Minas Gerais. Tá certo. Gabriel, você colocou como a sua resposta? A mesma do que a do Pietro. Oi? Coloquei a mesma que Fala a resposta para ti. Qual? ameaça dos patrimônios de Minas Gerais. Ana Clara, você colocou qual? As ameaças aos patrimônios. Lucas? são ameaças aos patrimônios culturais de Minas Gerais. Henrico? Proteger os patrimônios de Minas Gerais. Isso. Correto. Quem é que está escrito Nier? Oi? Nier. Quem é que está escrito com Nier? Eu, tia. Sei lá. Eu quem? A tia não está visualizando? É quem? Qual o aluno que está na janela escrito Nier? Eu acho que é o João. Eu. É o João. É o João, tia. E tem um agora que colocou ATT. Quem é? Sei lá. Eu estou esperando, gente, vocês falarem a resposta de quem não está visível ainda na câmera. Tia, minha outra conta aqui no computador. Sim, minha câmera não tá ligada por causa que fica horrível quando eu ligo a câmera. Eu não tô com a câmera ligada por causa que quando eu ligo a câmera do computador, a imagem fica muito ruim. Não dá pra ver direito. Tia, eu respondi. Pode falar. O tema é sobre ameaças das preservações dos patrimônios. Isso, correto. Mais alguém? Ana Clara já falou, né? Bom, vamos passar para a letra B agora. Descreva as características do estilo artístico presente nas construções religiosas da região das Minas. Qual era o estilo artístico que nós lemos lá no texto? Vamos ter que voltar lá no texto. Lá na página 257. Barro Mineiro. O barroco mineiro. Não, a gente tem que falar das características. Foi o Barroco Mineiro. Mas aí está pedindo para a gente descrever as características desse estilo. O barroco é uma Como ele era caracterizado. De origem europeia. Peraí, deixa eu ouvir o Henrico. Fala, Henrico. É uma manifestação de origem europeia. Não, Henrico, as características. As características. Como ele era caracterizado. Considerada a primeira expressão artística. Levantando o dedo. Fala, Ana Clara. É considerada a primeira expressão artística. Não, a gente está pedindo tia, para caracterizar, Pietro. Sim, eu acho que aqui, como o uso de cores fortes e a representação de anjos e santos com feições afro-brasileiras nas esculturas. Não entendi, Pietro. Uso de cores fortes e a representação de anjos e santos com feições afro-brasileiras nas esculturas. Só faltou uma coisa. Também as esculturas em pedra-sabão.
Lá embaixo. Visualizou? Ô, tia, Oi, pode falar. só pode falar a resposta da A, que a minha internet caiu. Aí a reunião aí saiu. Qual é o tema das manchetes? Então, É. Diogo, dá uma lida na manchete. E o que a manchete está dizendo? Sobre Minas Gerais. Sobre o quê? Sobre Minas Gerais. Não, sobre Minas Gerais. Mas o que acontece? O que está dizendo nessas manchetes? O que elas abordam? Sobre o patrimônio de Minas Gerais. Sobre o patrimônio. Mas está acontecendo o que com o patrimônio? O patrimônio de Minas Gerais correndo risco. Oi? O patrimônio de Minas Gerais está correndo risco. Isso. Uma ameaça, né? Elas mostram uma ameaça à preservação desses patrimônios de Minas Gerais. Alguém já respondeu a B? Ainda não, falta aquele outro que você tinha falado que eu não estou encontrando. Letra B. Tia, Oi, Ana, pode falar. é o uso de cores fortes e a representação de antes, só que eu ainda não completei. Isso. Completa também eu o que também. fala da escultura, Aninha. A tia já falou. E a representação. Já fez, Gabriel? Não, tia. Então faz. Já voltou lá no texto? Acrescentou sobre a escultura, Pietro? Quê? Acrescentou sobre a escultura que a tia falou? Que escultura? Na letra B, a tia falou, acrescenta agora sobre a escultura, lembra? Que das esculturas em pedra-sabão. Escultura. Aí a resposta vai ficar completa, vai ficar correta. Entendeu? Entendi. Vamos lá, então, número 2. O barroco mineiro era caracterizado pelo excesso de detalhes, não é verdade? E pelas esculturas em pedra-sabão. Tudo ok, Henrico? Tudo aí também, Aninha? Isabela? Tudo, tia. Tá bom. Barroco mineiro o quê, tia? Apareceu lá pra mim. Você ajudou para o Lucas Roque. Oi, Lucas. Não, tia. O negócio aqui é rapidinho. Apareceu. Tia. Barroco mineiro o quê? O barroco mineiro era caracterizado pelo excesso de detalhes e ornamentos e também pelas esculturas em pedra-sabão. Na letra C, em sua opinião, como podemos contribuir para a preservação das construções históricas?
Como que a gente pode contribuir, gente, para preservar as construções históricas? Sem Isso, destruir releia o ela. texto lá na 258, que fala sobre o patrimônio cultural. Vamos lá. Tia, Cada um vai responder a sua, em 3 minutos para responder. posso falar, tia? Pode, meu amor? É pela Unesco? É preservado pela Unesco? Hã? É preservado pela Unesco? Sim, é preservado pela Unesco, mas, na sua opinião, o que a gente pode fazer para contribuir com a preservação desses patrimônios? Não destruímos, não ficar pichando. Qual é o nome daquela palavra lá? Isso, exatamente, né? A gente tem o Sim, quê? Que preservar. E preservar é isso Uhum. tudo que você falou, né? Não destruir, não pichar. E muita gente faz isso, né? Destrói os nossos patrimônios. Uhum. Todos ok no livro? Não, tia, já tá acabando aqui. Gabriel ok? Henrique ok? Ok, foi. Acabei. Lucas ok? Ok. Muito bem. Pietro ok? Fechamos o nosso capítulo sobre o Brasil rural. Aula que vem, nós vamos entrar no capítulo 5, ok? Fechando já o nosso módulo 2. Ô tia, Oi? é só uma aula de histórias ou são duas? Não, Dois temas. uma só. Agora, eu quero que vocês, por favor, peguem a folhinha. Eu não tenho. Peguem a folhinha. Olha aí, eu já estou colocando para vocês visualizarem. Todos quero ver. Sobre o Barroco Mineiro. Alguém já fez a folhinha? Eu ainda não, Sim, tia. tia. Já fez, Isabela? Sim. Sim? Muito bem. Então, Já. na questão 1, você respondeu o que, Isabela? Na questão 1, eu respondi Barroco Mineiro. Tá correta. Pode dar o certo aí do lado. Na segunda questão. Eram associações de fiéis católicos responsáveis pela organização de rituais e pela gestão das igrejas. Muito bem, correta. Na questão 3. Ouro Preto e Diamantina. Oi? Ouro Preto e Diamantina. Correta também. Muito bem. E a número 4? Salvador e Goiás. Correto. Ô, tia, Número 5? Evitar pichar os patrimônios, evitar destruir. Muito bem. Sua tia. folhinha está correta. Ô, tia, Tia. pode repetir Oi? a resposta? Assim, que assim, eu não tinha feito assim, e acabou que meu pai tinha Eu também. ligado durante eu não consegui. Não, vocês vão fazer agora, tá? A Isabela já fez, eu fiz a correção da folhinha da Isabela. Mais alguém já tinha feito a folhinha? Então, façam para a gente fazer a correção. Vamos lá.
Hoje também tem folhinha de artes, tá? Para vocês fazerem no livro. A tia colocou o plano de aula lá no grupo, com todas essas atividades aí. Gabriel, já respondeu? Eu não tenho. Oi? Eu não tenho folhinha. Você não imprimiu? Não. Ana Clara, tá fazendo, Ana Clara? Isso. Quem terminar de fazer, fala para a tia, tá? Para a gente fazer a correção. Acabou, Diogo? Não? Tô vendo que o Pietro está concentrado, o Henrico, Ana Clara. Isabela, tá tudo ok, né, Isabela? Sim. Muito bem. Vamos colocar no mudo. Podemos? Para vocês se concentrarem. Estão ouvindo? Então? Gente, Musiquinha para estudo, para se concentrar. Gostaram? Legal. Tem um gênero de música que é literalmente para isso. Essa daqui literalmente para isso. Assim, Tem uma é o vez gênero lo-fi. estilo de música chamado lo-fi, é muito bom. Sim. É um tipo de música para você ou dormir, ou meio que relaxar, estudar ou refletir sobre a vida. Quando a tia, né, praticamente todos os dias, está fazendo atividade para vocês, montando plano de aula para enviar para a coordenação, eu só faço ouvindo assim essas músicas. Ô, tia, também tem Oi. uma live aí que é uma menina, um boneco estudando assim, né? Escrevendo caderno e toca uma música chamada lo-fi. É uma Sim. batida relaxante, eu comento também. É? É, Podemos fazer a correção? pode. Quer dizer, o meu já foi coisa. Vai faltando um minutinho, né? Para terminar a nossa aula. Tô olhando o chat aqui do lado, hein, gente? Tô prestando atenção agora em vocês, tá? Podemos corrigir? Vou botar a folhinha de novo aqui, tá bom? Isabela já tá ok. Respondeu todas as questões. Vamos lá, questão 1.
é considerado a primeira expressão artística genuinamente brasileira? Assinale a alternativa correta. Barroco mineiro. Barroco mineiro, muito bem. Questão 2. Na época da mineração, muitas pessoas que enriqueceram com a extração do ouro faziam doações para as instituições conhecidas como irmandades religiosas. Explique o que eram as irmandades religiosas. Quem quer falar? Associações de fiéis católicos. Fala, Pietro. Associações de fiéis católicos